Então vamos lá. Mentiras. Você que está aí me ouvindo agora, me responde, não responde para mim, não responde aí para você mesmo, dentro de você. Você mente? Se você disse que você não mente, ai, 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 você acabou de contar uma mentira. Ah, eu não estou te chamando de mentiroso nem de mentirosa não, hein? Mas sabe o que acontece? Acontece que a pessoa mais sincera do mundo, a mais honesta do mundo, ela não consegue se livrar de algumas mentiras. Eu falei isso bem devagarzinho, né? Ela não consegue se livrar de algumas mentiras. Alguém te encontra pela rua e fala para você: oi, como vai? Tudo bem? O que é que você fala? Senta aí que eu vou te contar como estão as coisas. Você fala: tudo bem. E todas as vezes que você fala tudo bem, tá tudo bem mesmo? Claro que não, né? Às vezes está até o contrário, às vezes parece, você tem a sensação de que está tudo mal, mas se alguém te pergunta, você fala que está tudo bem. Todos nós temos necessidade de privacidade, de ter coisas dentro de nós, na nossa vida, na nossa cabeça, que só nós sabemos. Eu queria te contar uma coisa. Legal isso, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é bem bacana. Talvez você já sabia, né? Mas vai escutar agora se você já sabia. De novo, né? E se não sabia, é uma novidade bem bacana. Aprender a mentir faz parte do desenvolvimento do aparelho psíquico. Nós aprendemos a mentir como uma etapa do nosso desenvolvimento. Olha só! Então, Jones, você vai me dizer que todo mundo deve ser um mentiroso? Claro que não, não é isso que eu quero dizer. Mas, numa certa etapa do desenvolvimento, quando a gente é criança, a gente tem um desenvolvimento, a gente sobe um degrau, e esse degrau aprendemos que temos uma privacidade, tem uma parte da nossa vida que ninguém sabe. E a gente descobre isso através da mentira. A primeira mentira que uma pessoa conta lá na infância marca o seu crescimento. Ai, 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 que assunto perigoso. Eu estou achando aqui que eu precisava de fazer uma live só sobre isso, para que eu não deixasse nenhuma beiradinha de fora, para evitar que alguém dissesse que eu estou dizendo que precisa mentir para crescer. Deus me livre, de jeito nenhum, não é isso não. Mas eu vou explicar e você aí, por favor, me dê um voto de confiança para o seguinte: não é possível explicar isso por completo, mas a explicação que eu vou te dar já satisfaz uma etapa. Olha, é assim. Tenta se lembrar. A criança pequenininha, lá pelos seus 3 aninhos, por aí, 4 anos, ela pensa que aquilo que está se passando na cabeça dela, está se passando na cabeça de todo mundo. Então, tem uma criança sentada aqui e tem outra criança sentada ali. E sabe o que acontece? A criança pensa que isso que ela está pensando é a mesma coisa que a outra está pensando. Então, se ela pensa alguma coisa sobre essa amiga, ela tem certeza que essa amiga está pensando a mesma coisa sobre ela, acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. A criança pensa alguma coisa sobre a mãe e ela pensa que a mãe está pensando aquela mesma coisa. Quer dizer, então a sua realidade mental é para a criança a realidade mental de todos. Então, se eu pensar aqui num doce lá na cozinha, a minha mãe está pensando que eu estou pensando num doce e que eu já vou para a cozinha. Minha mãe está sabendo. Ela não se dá conta, não é que ela se dá conta, ela não tem privacidade mesmo.
O seu mundo é o mundo da família, o seu mundo é o mundo da mãe, o seu mundo é o mundo do pai. Ela é totalmente dependente e ela, de verdade, o mundo dela é percebido por todos, pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, né? Um belo dia, essa criança vai lá e, por exemplo, derruba um brinquedo. E a mãe diz assim: fulana, você derrubou o brinquedo, né? E ela sabe que, como a mãe, tudo que ela pensa, a mãe também está pensando, então ela sabe que a mãe está sabendo que foi ela que derrubou o brinquedo. Então, está provado para ela que o seu universo mental é o mesmo universo mental que a sua mãe participa. E está tudo visto, não tem nada secreto. Quando passa um pouquinho mais, essa criança se desenvolve, a mãe entra na sala e tem lá um brinquedo caído. E a mãe fala assim: você derrubou o brinquedo. E aquela criança diz: não fui eu. Primeira mentira. Essa criança percebeu que há coisas que se passa com ela que só ela sabe. Se ela for bem sucedida, ela subiu um degrau. Ela amadureceu um degrau o seu aparelho psíquico. Se essa criança, ela for uma criança muito exigida e muito cobrada e muito criticada, ela poderá entender que a mentira é uma ótima solução para todos os seus problemas. Então ela diz: não fui eu. E aí tudo que ela, caso seja assim, né? Ela passa a fazer coisas sempre às escondidas e depois ela fala: não fui eu. Ninguém viu, ninguém sabe. Ela vai treinando a sua mentira e ela poderá se tornar uma pessoa hábil, esperta, especializada em resolver a sua vida através de mentiras. Agora vamos pensar que não aconteceu isso, não aconteceu esse drama. Essa pessoa não se tornou mitômana. Olha que nome, que coisa. Põe no Google aí depois, mitômana, mitomania. Há pessoas que mentem o tempo todo em coisas totalmente desnecessárias, elas não conseguem dizer a verdade, de tanto que elas se treinaram nisso. Mas vamos pensar que então não aconteceu nada disso. Ela sabe que às vezes ela vai se dar mal, não é nada grave, ela não precisa assumir tudo, né? Então, por exemplo, ela para no estacionamento proibido, chega, depois que ela já está ali com o carro há 2 horas, chega o guarda, e ela também está chegando, e ela fala para o guarda assim: seu guarda, eu só parei aqui um minutinho, já estou de saída, né? Não me multa não. Ela passa de vez em quando a contar algumas mentiras para resolver problemas. As pessoas mentem. Um pouquinho de mentira, desse tamanho assim, ó, bem pouquinho assim, é inevitável. Mas uma pessoa que tem controle de si, nem sei se eu vou te dizer isso. Acho que eu vou dizer assim. Uma pessoa que tem controle de si, nem esse pouquinho de mentira ela acha necessário. Então, se chega alguém e fala para ela: como vai, tudo bem? Ela pode preferir dizer que está tudo bem se está tudo bem, ou fazer cara de nada, para não dizer que está tudo bem quando não está. E se ela está com um problema, uma pessoa pergunta para ela: está com algum problema? Precisa de ajuda? Se ela tem controle de si, ela vai resolver isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira sob seu controle. Vamos pensar que ela precisa de ajuda, sim. E essa ajuda não é nada grave, ela não vai perturbar outras pessoas. Talvez, será que você poderia
me dar uma ajuda para tal assunto? Coisa pequena, simples, sem atrapalhar a vida de outros. Um pouquinho de mentira pode ser evitado, até mesmo um pouquinho de mentira pode ser evitado por uma pessoa que tem controle de si. E essa pessoa vai ficar um chato, então? Só fala a verdade? Nunca conta nenhuma mentira? Não precisa ficar um chato. Aquela pessoa que só fala a verdade, tem um filme que tem lá como chama aquele ator? Eu esqueci o nome do filme, mas ele só fala a verdade. Ele é insuportável, sabe? Você não consegue conviver com uma pessoa que ela só fala a verdade, ela não cala pra nada. Essa pessoa sim se torna um chato, mas aquele que tem controle de si se torna uma pessoa muito agradável, sabe? Você é uma pessoa confiável, você pode contar alguma coisa para essa pessoa, não vai ter fofoca, não vai ter crítica sobre você, sabe te ouvir. Uma pessoa que tem controle de si lida com a mentira de maneira saudável. Uma das perguntas que surgiram aí é se a mentira é como uma defesa emocional. É isso mesmo, é o que nós falamos lá no início, né? A pessoa, principalmente aquelas pessoas que foram muito criticadas, sabe? Quem tem o trabalho de educador precisa levar isso em conta. Educador é o pai, a mãe, né? Cuidadores, professores. A cobrança exagerada pode levar a pessoa que está sendo cobrada a se defender através da mentira, sabe? Então, ela se defende com isso, né? Ela sabe que uma mentirinha aqui resolve um problema, outra mentirinha ali resolve outro problema, ela pode se especializar nisso. É melhor que o educador, melhor que a pessoa que lida com pessoas que estão em formação ainda, tenha bastante tolerância. E mesmo, sabe, entre adultos, vamos pensar que você que está aqui comigo é uma pessoa da faixa de 35, 40 anos de idade, e você tem um relacionamento, por exemplo, com outra pessoa da mesma faixa etária. Estou falando assim que é para não ser um problema de educação, um problema com crianças, né? E você cobra e exige muito dessa pessoa, ela vai aumentar o número de vezes que ela vai mentir para você. É verdade, ela vai se defender emocionalmente, sim. Você precisa aumentar o seu nível de tolerância, sabe? Se você não consegue aumentar o seu nível de tolerância, tem alguma coisa aí para se corrigir nessa história, tá bom? Há pessoas que mentem tanto que elas começam a acreditar naquelas coisas que elas falam. Isso é verdade, viu? E o pessoal de marketing, por exemplo, de propaganda, né? Não de marketing, o pessoal de propaganda, eles sabem que se você repetir uma mentira muitas vezes, ela ela entra para a história como uma coisa verdadeira, sabe? Muitas pessoas, muitos regimes políticos, muitos governos que querem implantar um conceito na população e eles não têm base verdadeira para isso, eles inventam e repetem, daí a pouco as pessoas estão acreditando naquilo, né? Então, por exemplo, se acusarem repetidas vezes que o preço da gasolina está alto por causa da plantação de chuchu, que não deu certo por causa dos temporais, etc., várias vezes, vai ter gente que vai começar a culpar o chuchu, vai acreditar que isso é verdade. E há pessoas que na sua vida criaram uma história, sabe? Inventaram uma história. Por exemplo, alguém diz assim, tem um filme muito interessante na Netflix sobre uma pessoa que inventou uma origem alemã para ela, né? E acho que é Inventando Ana, o nome do filme. Tem um outro que se chama O Golpista do Tinder, e inventou lá para ele uma origem muito grande, muito nobre, muito rica, e a outra inventou uma origem muito nobre, muito rica na Alemanha, e ela passou a acreditar na sua mentira de tal forma que ela vivia aquilo como se fosse verdade, sabe? E não precisamos imaginar mentiras tão grandes assim, mas há pessoas que constroem uma versão mentirosa de alguma coisa e repetida, e depois passa a acreditar naquilo. O que é preciso fazer, né? Olha, se é a própria pessoa
que ela está querendo resolver isso, deve buscar ajuda, sabe? Deve ter a coragem de falar com alguém. Eu tenho aqui uma dificuldade. Se alguém for um amigo, ao invés de sair fazendo fofoca, vai ajudar. Se for um especialista que entende disso, com certeza vai ajudar. E se você conhece alguém que mente tanto ao ponto, e de tal forma que até acredita nas suas mentiras, tendo a liberdade, encontrando o momento certo, vale a pena conversar com essas pessoas. Por quê? Porque você só consegue mudar isso trazendo isso para a consciência, sabe? Quer dizer, a primeira etapa de abordar a transformação do mentiroso em uma pessoa sincera é fazendo com que o mentiroso tenha consciência de que mente muito e que não precisa. À medida que ele sentir uma situação de confiança, ele sentir que ele não será criticado, ele não será denunciado, ele não será prejudicado, ele começa então a aceitar, trazer para a consciência essa realidade de que ele realmente mente, de que ele transforma as coisas. É o primeiro passo, muito bacana.